A paz do Senhor Jesus a todos, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o pastor Betão, professor de ensino teológico aqui do nosso canal Pregando as Boas Novas. Hoje eu tenho uma novidade para cada um de vocês que é inscrito no nosso canal. Hoje aqui eu quero estar iniciando a série O Perfil de alguns personagens que mudaram a história. E eu creio que também mudará a sua. Amém? Então seja muito bem-vindo. Eu creio que será muito breve, mas eu creio que também estará edificando a sua vida. E hoje eu quero estar iniciando com uma mulher chamada Maria. Maria, a serva do Senhor. Este é o tema que eu quero estar trazendo hoje. Maria, a serva do Senhor. Em Lucas capítulo 1, verso 38, está escrito assim na minha Bíblia. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Já de cara eu consigo ver uma característica marcante aqui desta mulher. A sua humildade. Você é humilde? Você se acha uma pessoa humilde? Se você se acha, deixa aí o comentário. Porque Maria, essa mulher, era muito humilde. A conquista mais marcante em sua história é por ela ser a mãe de Jesus. Ela viveu ali no ano 20 a.C., até depois da ressurreição de Jesus e do nascimento da igreja. Maria, que significa bendita, eu quero estar deixando alguns textos principais aqui para que você possa estar anotando aí e depois conferindo, que é muito gratificante. Mateus no capítulo 1, verso 2. Em capítulo 12, também no verso 46 de Mateus, é citada esta mulher. Em Lucas capítulo 1, verso 2, e João, no capítulo 2, do 1 ao 11, e lá também no capítulo 19 de João, no verso 25. E a última vez que cito o nome dela, desta mulher, por de nome Maria, é lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e verso 14. Eu quero estar aqui iniciando num contexto básico para a compreensão de todos que estiverem ouvindo, que tinha ali já passado mais de 400 anos, desde o último livro do Antigo Testamento, ali de Malaquias, e o mais de 500 anos desde o último registro bíblico de um milagre. E durante esse tempo, a pequena nação de Judá ficou sujeita a numerosas forças estrangeiras. E naquele momento, ela estava sendo dominada por Roma. Então, em meio às lutas políticas, um pequeno número de fiéis aguardava o Messias, o prometido, e aquele que os libertaria da dominação estrangeira. E Maria, uma adolescente da cidade de Nazaré, ao norte do país, era um deles. Ali no tempo certo de Deus, ela viveria o maior milagre desde o início da história da humanidade. Sintetizando aqui para que você possa compreender. Maria, ela era uma adolescente judia de uma pequena cidade que ficava ali uma parte desconhecida do mundo, pertencente à tribo de Judá, à linhagem real de Davi, a qual ela gerou Cristo ainda virgem, de forma milagrosa. E após o nascimento de Jesus, ela casou-se com José, um homem reto, carpinteiro, também da linhagem de Davi. E eles ali viveram humildemente em Nazaré, e depois de Jesus tiveram 4 filhos: Tiago, José, Judas e Simão. E várias filhas também. As escrituras ali não
As escrituras não registram se ela falava seus outros filhos sobre a experiência anterior com aquele anjo, a experiência que ela teve ali com os pastores, com os sábios do Oriente, ou a fuga para o Egito. Mas Maria, ela estava presente quando Jesus realizou o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. Você pode conferir isso em João capítulo 2, do 1 ao 8. Então, depois disso, somente menções breves são feitas a ela, que é até citada pela última vez lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do verso 14. Ali ela já aparece como membro de um grupo cristãos que oravam e esperavam pela promessa do Espírito de Deus. Deixa eu apresentar o cenário. Primeiro tópico que eu quero estar falando aqui, que está registrado em Lucas capítulo 1, do verso 26 ao 33, a escolha de Maria. Esse é o primeiro tópico. Por que a escolha de Maria? Porque no verão do século V a.C., Maria, filha de Eli, da tribo de Judá, vivia ali em Nazaré. Ela era uma donzela prometida ao carpinteiro José. As escrituras não dão mais informação sobre a sua origem, porque Maria foi a escolhida para gerar Cristo. Você já se perguntou isso? Simples. A sua humildade, a sua gentileza, o seu espírito manso e a sua piedade ali dão alguma dica sobre isso. Porque no plano predeterminado ali por Deus, no tempo certo da história, o anjo Gabriel lhe anunciaria a mensagem do Altíssimo de que ela seria, pelo poder do Espírito de Deus, a mãe do tão esperado Messias. O segundo tópico que eu quero estar falando aqui, abordando, já do verso 34 ao 38 de Lucas capítulo 1, que fala sobre a sua submissão, a submissão de Maria. Porque o que surpreende na anunciação ali da escolha de Maria é como ela recebe a notícia e não ficou ali resistente ou cética. Somente indagou ali do modo inteligente a Gabriel como poderia se tornar mãe de Jesus sendo virgem. Só que após a explicação de como um milagre ocorreria, Maria, com total fé e aceitação, disse: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lucas 1, verso 38. Eis aqui a tua serva. Você é serva? Você é servo? Você ainda é servo? Você ainda é servo? Deixa aí se você é serva. Deixa o seu comentário aí que eu quero saber. Se você é serva, se você é servo do Deus Altíssimo. Porque se você for servo, vai se cumprir tudo aquilo que Deus lhe prometeu. Meu Deus. O terceiro tópico que eu quero estar falando aqui desse cenário é a saudação de Maria. Aí já está no registro 38 ao 55 de Lucas 1. Porque Maria foi ali ao sul visitar sua parente mais velha, Isabel, que também teria um bebê. Só que, para sua surpresa ou para a surpresa de Maria, ao entrar na casa, Isabel, sem dúvida e guiada pelo Espírito Santo de Deus, adorou a criança em seu ventre. Então Maria louvou e agradeceu a Deus por seu Filho e Salvador com grande alegria. E seu cântico ali ao Senhor é cheio de referência do Antigo Testamento, o que mostra que o coração e a mente de Maria estava cheio da palavra, tão cheios da palavra de Deus. Além disso, a sua canção assemelha-se bastante à oração de Ana.
que está no registro de 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 11, e no capítulo 2, ali do 1 ao 10. Só que, para estar continuando falando desse cenário aqui que eu quero estar apresentando, o quarto tópico, que é ali do verso 35 de Lucas 2, a tristeza de Maria. Como assim a tristeza de Maria? Como Deus ali encarnado, desde os seus primeiros anos de vida, Jesus ele deve ter tido uma profunda consciência de quem ele era, de onde ele provinha e de qual seria a sua missão no mundo. Então esse entendimento fez grande diferença na sua relação com a sua mãe. Então vários incidentes fizeram com que Maria percebesse, com tristeza, que Jesus não era submisso a ela do jeito que ela esperava entre um relacionamento de mãe e filho. O primeiro ponto que eu quero estar abordando aqui é que quando Jesus ele foi deixado, você lembra dessa passagem? Que ele foi deixado para trás lá em Jerusalém, aos seus 12 anos? Não era ele ali uma criança dependente. Ele disse: por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Isso se encontra em Lucas no capítulo 2, verso 49. Em outra ocasião também, quando Maria pediu que Jesus fizesse alguma coisa, quando a falta ali do vinho naquela festa de casamento, ele declarou: mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. João ali no capítulo 2, no verso 4. E outro ponto que eu quero estar abordando aqui é que quando Jesus, ele perguntando sobre a sua família, e quando ele falava àquela multidão, ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis a minha mãe, eis os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, esse é o meu irmão e minha mãe. Está registrado em Mateus no capítulo 12, do verso 48 ao 50. Então, embora muito favorecida e abençoada entre as mulheres, a vida de Maria foi uma taça amarga de tristeza que ela teria de beber com a crucificação de Jesus. Porque Isaías descreveu que Cristo como desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. Isaías 53, verso 3. E Maria participou dessas dores. E outro ponto que eu quero estar abordando aqui para finalizar esse cenário, é a salvação de Maria. Porque Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 14, ali não há nada nas Escrituras que sugira que a própria Maria deveria ser objeto de adoração ou de culto. Porque a vida dela revela-se justamente o oposto. No momento ali que ele declamou o seu famoso Magnificat em Lucas, do 46 a 55, ao qual descrevendo Jesus como seu Salvador, ela percebeu a própria necessidade de ser salva e reconheceu o verdadeiro Deus como seu Redentor. Então a própria ressurreição e ascensão de Cristo, ali após essa ressurreição e a ascensão de Cristo, Maria ela se identificou como uma seguidora de Cristo. E ao se ajuntar aos outros cristãos no cenáculo, conforme em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14. Mas deixa eu apresentar aqui o retrato de tudo isso que nós estamos falando aqui. Maria aparece nas Escrituras Sagradas como uma mulher quieta e humilde. Depois de saber pelo anjo Gabriel como seria o seu futuro, ela poderia ter assimilado cada novo episódio com interesse único e dado a sua vida ao significado de seu nome. Ela passaria por muitas experiências árduas e que daquele momento em diante ela poderia nunca mais ser a mesma.
Porque 8 dias depois do nascimento ali de Jesus, de acordo com a lei, Maria e José apresentaram-se Jesus no templo em Jerusalém, que ficava a alguns quilômetros de Belém. E Simeão havia sido avisado pelo Espírito Santo de que ele veria o Cristo do Senhor antes de morrer. Você pode conferir isso lá em Lucas capítulo 2, 26. No momento que ele pegou a criança, consagrou-se a Deus e fez uma profecia sobre Jesus e outra sobre o futuro de Maria. Em Lucas 2, verso 35, está escrito assim: e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, por ter engravidado antes de se casar com José, Maria teria a sua reputação já manchada. Você poderia conferir isso lá em Mateus no capítulo 1, do 18 ao 25. Só que também o seu filho mais velho seria para sempre mal entendido, até por ela. Como quanto ali os seus 12 anos. Porque falou sobre estar no serviço do seu pai, em Lucas 2, 4, 9. Então, além disso, os irmãos de Jesus, eles não acreditavam nele. Pelo menos não ali de imediato. Porque, na verdade, escarneceram dele. E em certa ocasião até concluíram que ele era louco. Queria retirá-lo de um grande ajuntamento ali onde ele estava falando. Você pode analisar isso em Marcos capítulo 3, ali no verso 21. No capítulo 3, 31, ou se não em João capítulo 7, do 3 ao 5. Então Maria, depois de tolerar seus 30 anos de vergonha e escárnio, agora suportava aquela rejeição das alegações de seu filho e a tristeza do seu julgamento e finalmente aquela agonia da sua crucificação e morte. Ela achou difícil vê-lo morrer ali naquela situação, mas não poderia deixá-lo. Então a última referência bíblica a Maria é feita em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 14. Ela está ali no cenáculo com os seus filhos, e agora crerem e oram, todos esperavam juntos pela vida do Espírito Santo, ao qual lhe capacitaria para servir na igreja. Então, apesar de todos os sofrimentos que Maria suportou, ali no seu lampejo final, foi feliz. Sim, claro que ela foi feliz. Seu filho vive eternamente. A sua vida mudou. Jesus havia sido filho dela, mas agora ela que se tornou filha dele. Mas Maria, ela pôde descansar e tomar o seu lugar junto aos outros que adoravam Cristo como Filho de Deus. Mas qual é a lição que nós aprendemos nessa história, falando um pouquinho aqui sobre Maria? Quais são as lições de vida de Maria? A primeira lição é: responda positivamente à vontade de Deus. Isso mesmo, olha que lição nós aprendemos aqui. Você tem que responder positivamente à vontade de Deus. Maria soube que algo tremendo aconteceria com ela. Teria um bebê, e sem a participação de um pai terreno. Então a sua atitude, mesmo sem entender como seria possível, foi de submissão e humilde. Como você reage ao receber más notícia ou sofrer alguma injustiça? Você reluta ou protesta? Faça como Maria. Confie em nosso gracioso Pai para saber o que é melhor para a sua vida. Mesmo que você possa, ou que possa parecer loucura ou injustiça, aceite a vontade dele e entre no plano perfeito do Altíssimo para você. A vida pode se tornar difícil algumas vezes, mas como foi ali para Maria. Mas o Senhor aguardou e fará o mesmo com você. A segunda lição que nós aprendemos aqui: guarde a palavra de Deus em seu coração. Porque depois que o anjo Gabriel deu a Maria as maravilhosas notícias sobre o seu futuro, ela viajou para ver a sua prima Isabel,
que também estava grávida. Então a canção de adoração que Maria entoou ali quando chegou à casa de Isabel é chamada de Magnificat. Ou seja, porque ela engrandece o Senhor. Então nesse cântico há pelo menos 15 referências do Antigo Testamento. Maria declamou o que estava em seu coração. Que palavras você prefere hoje? Que palavras que você prefere hoje? Fala para mim. Guarde a palavra em seu coração, para que ao abrir a boca, você deixe jorrar em adoração. E para finalizar, a terceira lição que nós aprendemos aqui de Maria é: passe tempo a sós com Deus. Isso mesmo, passe o tempo a sós com Deus. Lucas disse que após o nascimento de Jesus e a chegada dos pastores que contaram como seres angelicais lhe apareceram e cantaram louvores a Deus, Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Lucas 2, verso 19. Ou seja, ela passou o tempo meditando nos fatos de sua vida. Então deixe o exemplo de Maria aqui servir como um lembrete para você de suas necessidades de estar a sós com o Senhor para refletir sobre o que Ele está fazendo em sua vida. Há quanto tempo você não fica sozinho com Deus? É nos momentos de contemplação que aprendemos a apreciar tudo que o Senhor fez, está fazendo e fará. Só que muitas vezes é esse tipo de solicitude que difere um cristão extraordinário de um simples cristão. Tá bom? Então fique com essa palavra no seu coração. E eu finalizo aqui porque houve outras mulheres chamadas Maria no Novo Testamento, né? Maria, mãe de Tiago e José, em Mateus 27, 56. Maria, mãe de Tiago, o menor, que lá em Marcos capítulo 15, verso 40. Tem também a Maria, só que a Madalena, de que foram expulsos os demônios, lá em Lucas capítulo 8, verso 2. A Maria de Betânia, que é a irmã de Marta e Lázaro, de Lucas capítulo 10, verso 39. A Maria, esposa de Clopas, que está registrada também lá em João capítulo 19, 25. A Maria, a mãe de João Marcos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, verso 12. E Maria, que trabalhou duro pela igreja em Roma. Isso mesmo, lá no livro de Romanos, capítulo 16, verso 6. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, que você venha estar enriquecendo a sua vida através desses perfis que estará sendo anunciado aqui através dessa série, perfis de personagem que mudaram a história. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus.